Graça e paz, meus irmãos. Amém? Amém. É sempre um desafio, né? Falar no domingo pela manhã, no retiro. Obrigada. Deixa bem longe, que eu derrubo. É sempre um desafio, mas eu creio que os irmãos dormiram bem, né? Os adolescentes aí, vendo ninguém de óculos escuros. Cadê o Eric? Amém. Deus te abençoe. Então é sempre um desafio, mas eu creio que o Espírito Santo está aqui, amém? Amém. Se ele está aqui, você com certeza está ciente aí, está sensível à voz dele, que a gente possa estar ligado àquilo que ele tem para falar aos nossos corações nessa manhã. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Reis. Capítulo 17. Nós vamos ler os versículos do 8 até o 24. 1 Reis 17, 8 ao 24. Amém? Acompanhe a leitura junto comigo. Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui para fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e a reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. A torrente secou. Não tenho mais água, tenho o alimento, porque os povos continuavam, indo, o Senhor ordenava, mas a torrente havia secado. E o Senhor disse a ele: Então sai daí e eu vou te dar um novo direcionamento,
E a gente entra no texto que nós acabamos de ler, onde Elias chega até a casa dessa viúva de Sarepta. E como igreja, nós podemos reter alguns ensinamentos dados por essa história. E como a gente tem tratado, nesse ano, sobre ser igreja. E nesse contexto, ser igreja traz para nós dois pilares, dois princípios, que é obediência e submissão. E nós vamos tratar de forma rápida sobre alguns princípios, que a gente vai trabalhar especificamente sobre a obediência e a submissão. E o primeiro é: ser igreja é obedecer à voz de Deus e ouvir aquele a quem Ele envia e capacita. Quando eu estava estudando esse texto, o Senhor Ele me deu dois tópicos, que são o segundo e o terceiro. E Ele começou a arder no meu coração sobre esse primeiro. E eu falei, não, mas a mensagem vai ficar muito longa. E o Senhor começou a arder no meu coração. Mas é isso que eu quero que você fale, e esse vai ser o primeiro tópico. Porque esse texto começa com a obediência de uma mulher e com a submissão dessa mulher. Porque no versículo 11, assim que Elias chega para essa mulher e fala, olha, me dá um pouco d'água. O versículo 11, ele começa dizendo, indo ela buscar. Essa mulher, ela não questionou quem era Elias. Essa mulher não questionou que ela só tinha algo para ela e para o filho dela. Essa mulher não colocou os achismos diante de Elias. Essa mulher, ela obedeceu o homem que o Senhor havia lhe enviado. Então a primeira coisa que nós aprendemos é obedecer a Deus, é ouvir aquele a quem Ele envia. E eu acho que é um alto século, a obediência, a submissão. A gente vê tanta coisa dentro da igreja, tanta coisa no meio cristão, de que não, eu acho que deve ser assim. O pastor falou que é assim, mas eu acho que não. E quando nós somos recebidos na igreja, há uma pergunta. Você promete, ser submisso aos seus líderes, enquanto esse também for submisso à palavra? E nós respondemos o quê? Sim. Só que quando muitas das vezes o pastor, ou uma liderança, ou um irmão nos chama à disciplina, nos chama a pensar sobre alguma coisa, nós falamos assim, não, eu não posso ouvir isso, porque isso quebra, renúncia. Renuncia a algo que nós estamos fazendo, renuncia àquilo que nós estamos pensando. E como a irmã Laura falou aqui, nós sabemos o que nós precisamos fazer. Nós sabemos todos os dias daquilo que nós fomos chamados. Só que quando o pastor ele nos chama a atenção sobre isso, o nosso líder nos chama a atenção sobre isso, nós colocamos um monte de porquê. Não, eu fiz isso porque... Não, olha, eu tenho uma justificativa. Isso é o ser humano, E servir não está atrelado ao seu estado emocional. Servir é uma decisão. Eu sirvo porque foi o Senhor que me chamou. Porque eu entendo que antes da Laura me fazer o convite, foi o Senhor que direcionou a comissão. E antes da comissão fazer o convite ao Rodrigo, ao pastor, à Cleide, ao pastor Juan, foi o Senhor quem o direcionou. Nós não estamos aqui por amizade, nós não estamos aqui por coincidência, nós estamos aqui porque nós fomos chamados pelo Senhor. Você não veio a este lugar, você não veio ao retiro por coincidência, você não está mais aqui mais um ano para cumprir a agenda porque você não tinha nada para fazer. O Senhor marcou um encontro com você. Servir não está atrelado ao seu estado emocional. Eu não posso servir somente quando eu estou bem. Eu não posso servir somente quando eu acordo, quando eu olho na minha janela, o dia hoje está muito bem. Porque na palavra vai dizer que aquela mulher diz, olha, eu só tenho isso aqui, eu vou comer e vou morrer. Porque ela não tinha mais nada para comer. Mas ainda assim ela decide servir ao profeta. Ele fala, vai, traz água, faz um bolo. Ela não colocou as condições
Ela não colocou o sentimento diante do problema. Ela confiou que foi o Senhor que havia enviado aquele homem. Não espere ficar tudo bem para servir, para obedecer um convite do Senhor. Não espere ficar tudo bem para viver o seu ministério. O Senhor que me chamou, cada um de nós, eu costumo dizer, desde o mais novo, desde o Ravi até o de mais idade. O Senhor nos chamou, o Senhor nos predestinou, o Senhor nos capacitou. Não espere ficar, você arrumar as coisas dentro da sua casa para você servir. Aos adolescentes, não espere, não, eu vou esperar fazer 18 anos. Nós não sabemos o dia de amanhã. É hoje, o Senhor nos chama hoje a essa responsabilidade. O Senhor nos chama hoje, todos nós aqui temos um chamado. Fomos chamados para algo, para pregar o Evangelho. Temos chamados, específicos também. Então não espere ficar tudo bem. No versículo 9, o Senhor havia ordenado que uma mulher viúva desse de comida. E eu fiquei pensando ali que o Senhor, ele não avisa essa mulher, né? E ele diz a Elias: onde ordenei a uma mulher viúva que lhe desse de comida. O Senhor avisou a mulher que iria chegar o profeta? Mas ele avisou o profeta que ele já havia preparado. Porque ele não precisa informar. Porque quando o Senhor diz, quando o Senhor ordena, até o inferno obedece. A palavra vem dele, é ele que tem poder. Então ele diz a Elias: confia no que eu te digo, lá já tem uma mulher. E aí quando Elias chega, no versículo 11 diz: indo buscá-la. Ou seja, ela obedeceu. O segundo é que ser igreja é entender que todo milagre passa por sacrifício. Nós nunca vamos ver, nós nunca vamos testemunhar um milagre que não passe por sacrifício, que não passe por renúncia. Porque a mensagem da cruz é essa, é renúncia. É renunciar o meu eu, é renunciar o que eu acho, é renunciar o que muitas das vezes eu quero falar, mas vai machucar o meu irmão. Todo milagre passa por sacrifício. Essa viúva precisou confiar na palavra, mas ainda depois dela ter atendido ao pedido, servido ao profeta, o seu filho morreu. Quando o profeta diz no versículo 14, acompanhe comigo aí: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a palavra da tua panela, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ele não estava falando simplesmente do alimento. Se a gente for entender na Bíblia, os contextos, quais são citados, a farinha, o azeite, a gente vai entender por que o Senhor estava tratando a respeito da farinha e do azeite. Não era simplesmente pelo alimento. O que o Senhor estava dizendo àquela mulher é: a provisão não se acabará e a presença do Senhor não se faltará. O azeite, ele representa a presença do Senhor sobre as nossas vidas. A farinha representa a provisão. E era justamente sobre isso, é justamente sobre o que o Senhor está falando para nós essa manhã. A farinha não vai acabar, o azeite não vai acabar. Você é cheio do Espírito Santo, você é cheio da unção. Sou eu quem te capacito, sou eu que te chamei, foi eu que te predestinei, fui eu que te levantei. Não temas. Às vezes você se sente incapaz, às vezes você se sente com medo, mas confia naquele que te chamou. Assim como ele diz, ele usou Elias para falar àquela viúva. O Senhor tem falado para nós essa manhã: a provisão não vai acabar.
ainda que o teu contexto diga ao contrário, ainda que as circunstâncias ao teu redor dizem ao contrário, mas eu, Senhor, te digo, a provisão não vai acabar, o azeite não vai acabar, a presença não vai te faltar. E o terceiro tópico é ser igreja. Ser igreja, não ter medo de entregar quando Deus mandar você fazer. A tia Laura falou aqui, né, antes de passar a palavra, nós não podemos ter medo. Nós sabemos o que nós precisamos fazer. Nós precisamos confiar. Porque parece que nós só confiamos quando tudo vai bem. Mas nós precisamos confiar também na escassez. Nós precisamos confiar também quando temos medo. Nós precisamos confiar que é o Senhor quem guarda os nossos filhos, quem guarda a nossa família, que põe um alimento sobre a nossa mesa. Aleluia. O que está nas mãos de Deus é muito maior do que o que está nas nossas mãos. A entrega daquela mulher trouxe vida para dentro do seu lar. Mesmo após ela atender ao chamado, ela servia ao profeta, o seu filho morre. Só que ainda assim, ela decidiu entregar o que ela tinha. Ainda assim, ela obedeceu à voz do Senhor. E ela pergunta para o profeta: você veio até aqui para me trazer à mente as minhas iniquidades? E o profeta, ele pergunta para o Senhor: até essa mulher que me deu de comida, que me deu de beber, que me abençoou, o Senhor vai afligir? E o Senhor faz aquele menino reviver. E o que eu quero que você entenda com essa parte é: a transformação da sua família vai passar por aquilo que você está ouvindo. A transformação da sua família, a transformação do seu filho, a transformação do seu marido, a transformação do teu vizinho, vai passar por aquilo que você é como cristão. Glória a Deus. Vai passar por aquilo que você confia. Como o pastor Juan disse ontem, o que o Senhor tem para nós é muito maior daquilo que nós podemos imaginar. Aquela mulher entregou o que ela tinha. E ela recebeu a vida novamente do filho dela. Talvez dentro do seu lar você possa olhar para alguém e falar assim: esse não tem mais jeito. Dentro do seu contexto da família, você fala assim: não tem mais jeito. Um amigo, você fala: não tem mais jeito. Mas a transformação daqueles que te cercam vai passar pela sua obediência, vai passar pela tua renúncia, vai passar pelo teu sacrifício. Não somos nós em que fazemos a obra, é o Senhor. Mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos usa. Nós oramos, nós pedimos, nós jejuamos, nós clamamos por um parente, por um amigo, pelo nosso filho, pelo nosso marido, pelas esposas. Só que quando nós precisamos ser igreja, quando nós precisamos liberar a palavra de bênçãos, muitas das vezes nós não conseguimos, porque nós não queremos renunciar à nossa carne, porque nós não queremos renunciar àquilo que nós achamos, porque nós não queremos renunciar à nossa própria vontade. Por isso que todo milagre ele vai passar por sacrifício. Que nós possamos entender como essa mulher, que nós precisamos renunciar, que nós precisamos obedecer. Obedecer à voz de Deus é ouvir aquele quem Ele envia e capacita. Seja submisso, seja obediente. Aquele que o Senhor levantou para te instruir na palavra. E essa palavra dói, porque eu tenho certeza que mexe com todos nós. Porque ela fere o nosso ego. Porque ela fere os nossos achismos. Só que nenhum achismo,
Nada que nós pensamos é maior daquilo que o Senhor preparou para nós. Aleluia. Nenhum achismo é maior do que aquele que Ele levantou. Você pode estar muitas das vezes ferindo o ministério de alguém. Creia que o Senhor levantou e que Ele capacitou ao pastor, aos irmãos de outra igreja, também ao seu pastor. Enquanto esse for submisso à palavra do Senhor, você deve ser submisso a Ele, porque ela é quem nos guia, é a palavra que nos instrui, é a palavra que é a nossa regra de fé e prática. Então que nessa manhã a gente possa ter esses 3 princípios. Obedecer à voz de Deus é ouvir a quem Ele envia e capacita. Todo milagre passa por sacrifício. E o terceiro, não ter medo de entregar quando Deus manda você fazer. O Senhor deseja nos usar, por isso Ele nos adverte nessa manhã sobre obediência e submissão. Não deixe sair desse retiro para você atender ao chamado. Nem a gente tem isso de sempre ter. Não, na segunda-feira eu começo a dieta. Não, eu vou esperar virar o ano. Está em fevereiro, vai esperar virar o ano para começar alguma coisa. Comece hoje. Saia desse retiro com essa certeza. Você não veio aqui por acaso. O Senhor te dá um novo dia. O Senhor te dá uma nova perspectiva. Assim como deu para essa mulher. Essa mulher não tinha expectativa nenhuma mais. É tanto que ela fala, olha, eu só tenho isso aqui. Eu vou comer, vou dar para o meu filho e nós iremos morrer. E aí Elias vira e fala para aquela mulher, faze o que eu te mandei. Porque o Senhor não vai deixar a farinha faltar. O Senhor não vai deixar o azeite faltar. A provisão vai estar na tua mesa. A presença vai estar na tua casa. É um novo dia. É uma nova experiência. Se você não teve essa experiência ainda de entender o que você veio fazer nesse retiro. Você não veio, os adolescentes não vieram aqui simplesmente porque os pais não estão aqui e não vão ficar toda hora mandando tomar banho. Né, Larissa? Você não veio aqui simplesmente para não precisar fazer almoço também. Glória a Deus por isso. Mas a gente não veio aqui por isso. A irmã não veio aqui simplesmente porque o pastor Juan convidou. Nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou. Aleluia. Porque o Senhor preparou esse momento, um novo dia, uma nova oportunidade de entender, de buscar, de se aproximar. Que nós possamos ouvir o chamado do Senhor. Que nós possamos entender para aquilo que nós fomos chamados. Não espere sair desse lugar para você ouvir a voz do Senhor. Que esse momento, que essa manhã, que esses dias possam ficar guardados na tua mente, no teu coração, na tua história, como o dia que eu fui lá, eu ouvi e eu atendi. Porque você pode também estar ouvindo e não estar atendendo. Isso não basta. Quantas vezes nós ouvimos, quantas vezes nós escutamos a advertência e nós não praticamos. Essa mulher, ela ouviu, ela cumpriu, ela obedeceu e ela recebeu. Aleluia. Aquilo que eu vou receber não me cabe. Aquilo que eu vou entregar me cabe. É responsabilidade minha. Servir não pode estar atrelado ao nosso estado emocional. Servir é uma decisão. Eu não sirvo a Cleide porque eu gosto muito dela. E eu vou servir mais ou menos um outro irmão que eu não tenho tanta intimidade. Eu sirvo a Cleide, eu sirvo a irmã,
Eu sigo a irmã que eu estou vendo pela primeira vez, porque esse é o chamado do Senhor para as nossas vidas. O Evangelho não é sobre aquilo que eu quero fazer, é aquilo que eu preciso fazer. Não é sobre o que eu acho certo, é sobre o que a palavra diz que é certo.